Bom, nessa aula eu quero te mostrar rapidamente como que a gente vai trabalhar para copiar e colar quando a gente tiver várias opções aqui trabalhando no Excel com essas funções. Então olha só, na nossa mesma planilha eu quero localizar o número de cidades de cada uma das faixas. Nós já vimos em aulas anteriores que no nosso caso dessa planilha, nós temos aqui uma coluna tipo de ranking, onde tem as opções faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Então eu quero saber quantas cidades aqui se enquadram na faixa 1, na faixa 2 e na faixa 3. Nós podemos fazer isso com a função conte.si que nós acabamos de ver. Então eu vou escrever ela aqui para achar a faixa 1. Igual conte.si, abre parênteses, primeira coisa é o intervalo, né? Eu vou pegar do G4, dois pontos G23, ponto e vírgula, o meu critério vai ser faixa 1. Fecho parênteses, fecho aspas, né? Fecho parênteses, beleza. Eu tenho 5 cidades na faixa 1. Eu poderia simplesmente vir aqui e copiar isso para baixo, porém vai ficar totalmente errado. Por quê? Olha só, no faixa 1 eu tenho um intervalo, ponto e vírgula, faixa 1. Quando eu copio para cá, esse intervalo que é G4, 23, já vira C5, 24, G6, G25. Isso é um erro muito comum que não pode acontecer. Então, nesse caso, vamos entender o que a gente tem que fazer para copiar. Em primeiro lugar, se eu já tenho uma palavra faixa 1 aqui, eu não preciso colocar ela na fórmula. Eu posso usar aquela célula ali, ó. Então, em vez de escrever faixa 1, eu vou usar o I6, ó, que é faixa 1. Então, se eu dou Enter aqui, eu vou ver que vai dar certinho. Então, eu estou contando do G4 ao G23, o I6, que é faixa 1. Então, o faixa 2, o faixa 3, poderia ter quantas faixas aqui para baixo? Se eu quiser copiar isso para baixo, eu posso utilizar essa fórmula agora, porém eu tenho que travar esse intervalo. Por que isso? Porque tanto na faixa 1, na 2, na 3, quantas tiver, o intervalo de pesquisa vai ser o mesmo. Ou seja, esse intervalo aqui, G4, G23, ele vai ser o mesmo para qualquer faixa que eu tenho aqui. Então eu venho aqui na minha célula e vou travar o G4, né, apertando a tecla F4 em cima aqui da referência. Ele vai colocar o cifrão antes da linha e da coluna. Aqui no G23 eu faço a mesma coisa. Então o que ele está fazendo? G4, G23, ele está achando o I6, né? Então, quando eu uso o I6 aqui, ao invés da palavra faixa 1, quando eu copiar isso para baixo, o I6 vai mudar para I7. Então, já vai ficar certinho minha faixa 2. Quando copiar para cá, vai virar I8. Então, eu posso copiar isso quantas vezes for, que vai ficar certinho. E já o G4 e 23, que é fixo, quando eu copiar, ele vai manter sempre G4, G23. Então, eu dou Enter. Agora, eu posso vir aqui e posso copiar isso para baixo, ó. Então eu sei que eu tenho 5 faixa 1, 5 faixa 2 e tenho 10 faixa 3 aqui na minha tabela, né? Então minhas células ficaram todas com a fórmula certinho, podendo copiar e colar. Então sempre nesse caso que você precisar copiar e colar, conte.si, soma.si, nós vamos ter que fazer isso. Primeiro travar os intervalos que são iguais e utilizar a referência para utilizar os valores aqui, no caso os critérios, né? Se você deixasse escrito faixa 1 aqui, quando você copiasse para baixo, você teria que vir aqui mudar faixa 2, aqui mudar faixa 3, né? Mas se fosse 100 faixas, ia te dar um trabalho desnecessário. Então é legal a gente sempre usar referências ao invés de usar o critério como texto, entre aspas, dentro da célula, ok? Espero que você tenha entendido direitinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço. Fiquem com Deus.